Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro, trazendo novidades atualizadas para vocês. No vídeo de hoje, vamos falar da entrevista do Bruno Rodrigues, um trecho da entrevista do Bruno Rodrigues, onde ele enfatiza a SAF. Então, vamos comentar isso aqui. Se você quer ficar por dentro de tudo, acompanhe o vídeo até o final. Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e compartilhar para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo. E também deixar seu comentário se você concorda ou discorda, se você acredita ou não acredita. Também convido a vocês para nos apoiarem aqui. Na descrição tem um Live Pix, onde você pode apoiar o nosso projeto, ou também ser membro do canal e fazer parte do grupo exclusivo de membros, onde a gente debate alguns assuntos exclusivos com os membros. Beleza? Sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo aqui, vamos ouvir a fala do Bruno Rodrigues, vamos reagir, né? Em alguns momentos vou pausar, vou comentar e eu quero ler a opinião de cada um de vocês, beleza? Golaço do Hereda lá no CRB e Ceará. Presidente, ainda sobre essa questão de SAF, duas dúvidas. Qual é a empresa de consultoria que está fazendo? Porque eu vi o Náutico, a gente entrevistava muito aqui o Luiz Felipe Figueiredo, né? Na época que ele estava com essa negociação de SAF. Gente muito boa. Isso. E ele me passava diversas contratações de empresas, né? Que para dizer qual o tamanho do débito do clube, para varrer o clube de fato, ter todos os dados para passar para esses investidores e algumas empresas para buscar investidores também. O Sport também tem feito isso, né? O Santa contratou alguma empresa de consultoria para isso, porque não vai ser só chegar ao investidor, você dizer eu quero vender, ele vai pedir números. O Santa tem feito também esse processo. E uma outra pergunta. Houve alguma resistência também nesse ambiente do Santa Cruz para que a SAF não venha rápido de tricolores, dessas pessoas que participam também do clube diariamente? Alguém tem pedido para você para só fazer SAF quando o Santa Cruz subir? Não, veja, falando abertamente, veja, na minha gestão eu não contratei nenhuma consultoria, tá? O que acontece é que nós temos um escritório de advocacia com alguns consultores que já estavam trabalhando na questão da recuperação judicial e que acompanham a recuperação judicial nossa, tá certo? E ao mesmo tempo nós temos alguns, eu diria, eu poderia chamar players no mercado que nos procuram. Eu tive já, sem citar nomes, em alguns bancos em São Paulo, já tive com alguns possíveis investidores que me procuraram no Rio de Janeiro, vieram aqui em Pernambuco e eu estou escutando todos eles. A partir daí a gente está fazendo uma avaliação. Eu tenho o meu pessoal, tá certo? O meu pessoal técnico, tanto na parte jurídica como na parte comercial, financeira, que faz essa avaliação. E aí, inclusive, eu quero até avançar e dar um furo a vocês, se vocês vão dar de primeira mão. Eu tô nomeando, nos próximos dias, uma comissão específica para acompanhar toda a recuperação judicial. Acompanhar, o que quer dizer isso? Nós já estamos em processo, temos advogado constituído, temos todo um processo. Esse grupo são de tricolores, que não tem nenhuma despesa para o clube, são renomados, tá certo? Pessoas renomadas, conhecidos tecnicamente, que vão cuidar dessa parte de acompanhamento jurídico da RJ. Em paralelo, uma comissão também de tricolores, tá certo? Renomados, também não remunerados, que vão fazer o acompanhamento da SAF. Ou seja, tudo isso vai passar quando a gente... Porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Uhum. A nossa RJ, a gente só consegue viabilizar com recurso, ou seja, se a gente gerar algum recurso hoje, ou se a gente fizer a SAF para quitar essa RJ. Qual é a grande questão? O Santa Cruz, como muitos, a grande maioria dos clubes brasileiros, se eu fosse uma empresa comercial, estava em insolvência. É só você ver receita e despesa. Mas nesse... Eu tenho que pausar aqui, torcedor. Eu não... Novamente, Bruno Saboneta. A pergunta foi sobre consultoria. Ele disse que não contratou nenhuma consultoria na gestão dele. Quando ele chegou, tinha alguma consultoria? Não, a gente não tem clareza na resposta. Ele do nada já vai puxar para a comissão de RJ. A pergunta foi: Santa Cruz já teve alguma consultoria? Contratou alguma consultoria para trabalhar? Não. Ele fala de um escritório de advocacia que, inclusive, vamos entrevistar na quarta-feira, aí, amanhã, o Lucas Cavalcante, que é o advogado que está à frente da SAF do Santa Cruz. Então a gente vai trazer alguns questionamentos para ele, inclusive a gente já alinhou algumas coisas com ele. Então eu fico me entendendo, porque toda vez que faz uma pergunta a Bruno, ele saboneta, desvia o assunto. Não tem... Bruno,
todos os clubes do Brasil, todos os clubes que passaram no processo de SAF, bom, não vou dizer todos, mas vamos lá, 95% dos clubes que passaram por um SAF tiveram uma consultoria contratada, uma empresa especializada para fazer, essa virada, né? Fazer essa manobra no clube. Então o Santa Cruz não tem. É isso. E a entrevista com o Paulo Henrique do BRB foi, para mim, o mais assustador de tudo. Ele diz que vem para estruturar a SAF. Então, esses 2 anos que estão dizendo que tá a SAF do Santa Cruz aí, desde 2022, é só enganando o torcedor. É só enganando o torcedor. Espero muito, acredito muito que dessa vez as coisas andem. Mas vai precisar, sim, de uma consultoria. Vai precisar. O Beberibe já fez uma entrevista com um rapaz que é uma consultoria também especializada em SAF. Vai precisar disso. Santa Cruz, novamente, pula etapas, no meu ponto de vista, tá? Minha opinião. Vamos lá, vamos continuar. Nesse caso, esses 2 grupos que nós estamos criando é justamente de renomados tricolores que vão assessorar, ajudar, acompanhar esses 2 processos. Eu darei os nomes nos próximos dias. Mais uma vez dizendo, são pessoas que toda a sociedade conhece, pelo histórico, pelo trabalho, pelas realizações, que vão simplesmente ajudar. Ou seja, quando a gente trouxer uma proposta de SAF, esse grupo vai analisar, isso tem cabimento, não tem estrutura, não tem. Mas eles não vão resolver se é bom ou ruim. Eles vão fazer um filtro. Porque no final das contas, isso tudo vai passar pelo Conselho Deliberativo, pela votação, isso vai ser transparente. Mas eu fiz questão de criar esses 2 grupos justamente porque são pessoas que têm história nas suas áreas de atividade, né? Já participaram de RJ, por exemplo. Essas pessoas, muitas delas já passaram por RJs de multinacionais. São grandes tricolores que vão participar sem custo nenhum, como uma assessoria. Para dizer, ó, presidente, isso aqui que está vindo é uma casca de banana, isso aqui tem fundamento. Porque você imagina você gerir isso tudinho com o corpo que nós temos. Então, isso eu estou fazendo, nomeando, vamos chamar assim, esses 2 grupos nos próximos dias. E estou dando em primeira mão aqui a vocês. E eu acho que vai ser de grande valia para a gente. Tudo dentro do processo, tá? Agora, aí você me perguntou a segunda pergunta, se alguém... Eu vou emendar 2 em 1, que é a mesma coisa, praticamente. Se o senhor está encontrando resistência de tricolores influentes para que a SAF não aconteça agora, se tem essa conversa nos bastidores do clube, e o senhor chegou a ver algum projeto de SAF no Arruda? Eu te pergunto isso porque eu fiz um fórum esportivo. Novamente, eu vou deixar ele concluir aí, mas ele não respondeu nada com nada. Sobre consultoria, não contratei nenhuma consultoria. Deveria ter uma resposta mais clara, né? Não, torcedor. Quando eu cheguei no Arruda, não tinha nenhuma consultoria. Eu também não contratei nenhuma consultoria. Não fui atrás disso. Eu acho que deveria melhorar, né? O torcedor do Santa Cruz carece de umas respostas mais claras do que sabonetado. Tudo nada a ver com comissão de... Meu Deus do céu. Eu sei que para ele, para o Bruno, é difícil. Eu sei que é difícil. Porém, a torcida precisa dessa resposta. É muita sabonetada. Não é de hoje. Não é de hoje. A sabonetada vem de muitos tempos. Então, o torcedor já está meio calejado com isso e o Bruno precisa melhorar esse tipo de resposta. Não contratamos consultoria por isso e aquilo. Entendeu? Eu tenho minha opinião. Eu tenho meio que um motivo, mas enfim, vamos continuar. Vamos ouvir agora se ele vai responder. Vai concluir bem a resposta aqui do que o João Victor vai perguntar. Junto com o Igor, se não me engano, nessa mesma cadeira estava o ex-presidente Jairo Rocha. E ele me disse que estava entusiasmado no dia com a proposta de SAF, que era muito boa, que ia mudar o clube. Era que Antônio Luiz Neto, inclusive, que o Antônio Luiz Neto, o ex-presidente Antônio Luiz Neto teria conseguido. O senhor chegou a ver essa proposta? Chegou a ficar... Porque eu achei tão perto da forma que ele falou, que depois o senhor chegou e esse assunto sumiu. A SAF sumiu. Na realidade, João, eu não sei exatamente qual é essa proposta. Do dia que eu assumi até hoje, eu sentei com muitos grupos, eu tenho conversado com muita gente, né? Logicamente, até pela experiência e pelas pessoas que estão me assessorando,
a gente já sabe de antemão o que é que vai para frente e o que não vai, que não perder tempo, a verdade é essa. Mas, por obrigação, eu tenho que ouvir todo mundo, né? Então, eu ouço todo mundo e a gente está fazendo um funil. Essa é a questão, a palavra é essa, um funil. Agora, uma coisa eu lhe digo, que a gente tem hoje duas propostas na minha cabeça, que eu diria efetivas, com possibilidade de a gente realizar no curto espaço de tempo. Temos também essa questão que a gente acabou de falar, da ajuda desse grande tricolor, presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que também vai nos ajudar. É um terceiro caminho. E essa coisa vai... Porque quando essa coisa começa a funcionar, e as pessoas começam a ver que a coisa vai andar, o pessoal chega com interesse. Mas veja, o mais importante é dizer a você o seguinte, que eu tenho convicção absoluta, são duas convicções que eu tenho, que o valor do débito de Santa Cruz, apesar de parecer um número grande, gigantesco, o débito foi criado ao longo dos anos, para o tamanho de Santa Cruz é um valor irrisório. E a segunda questão, que a gente vai conseguir fazer a SAF ainda esse ano. Essa questão para mim é fática, tá? Aí, agora, respondendo a outra pergunta... Foi melhor a resposta dessa vez, né? Ele fala que tem 2 players bem encaminhados, né? Mas muita gente fala que tá meio encaminhado, né? Mas a palavra dele que ele tá bem entusiasmado com esses 2 players e tem uma terceira via aí que é o Paulo Henrique entrando e arrumando uma terceira proposta. Porém, eu acredito que essas 2 propostas não são tão satisfatórias, porque se fosse 2 propostas bem satisfatórias, não tinha motivo dele se dispor a ir a Brasília conversar com o Paulo Henrique e tentar angariar outros frutos. Então, talvez essa espera pelo Paulo no movimento dele no mercado financeiro seja uma ideia que o Bruno tenha para conseguir ou até melhorar as propostas que ele já tem, caso quando aumenta a concorrência, a oferta e demanda, né? Então você consegue melhorar as propostas que chegam, ou até mesmo uma terceira proposta vindo aí do grupo ou de alguns conhecidos do Paulo Henrique aí em relação à SAF do Santa Cruz. Ainda assim, Saboneta, para a questão de a dívida é irrisória, não é irrisória. A dívida não é irrisória porque o Santa Cruz precisa ser reconstruído e a reconstrução do Santa Cruz leva tempo. Então a gente não pode ter essa visão de irrisória. A gente precisa sim ter um lastro financeiro com urgência e aí sim, pezinho no chão, trabalhar a escadinha e recuperar no mais rápido possível. Mas o presidente está fazendo o papel dele, levantando a bola do clube e é isso que a gente espera de um presidente. Você fala, mas alguém acha que não deve fazer esse ano? Veja, eu não lembro assim de cabeça se alguém é contra efetivamente. Talvez alguém possa dizer, Bruno, isso aqui era melhor fazer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, isso, tudo bem. Agora, o fato é, ou a gente traciona para tirar o Santa Cruz do marasmo, né, do fundo do poço que ele se encontrou, com novas fórmulas. Se a gente for fazer a mesma coisa de sempre, vamos pegar aqui, investir, pega um patrocinador, ou faz uma cotinha com um grupo de empresários, coisa e tal. Funcionou? Não. Então vamos mudar isso. O que é que eu acho? Eu acho que o Santa Cruz é grande. 2 coisas. Ele tá falando da mesma fórmula. Tá sendo aplicada, né? As pessoas vão ajudar o clube. Ele acabou de falar, né? Quantos anos a gente viu de um ajuda o Santinha, ajuda o coitadinho, vamos ajudar o coitadinho, e a gente tá aí, né? Vai criar 2 comissões de pessoas que vão ajudar. Isso aí já... Eu não acredito nisso não. Mas, vamos lá. Grande demais. Eu sempre... Bem, eu sou um tricolor apaixonado. Mas depois que eu estou sentado na cadeira de presidente do clube, eu tenho a real noção do tamanho de Santa Cruz. Seja aqui, seja em outro estado, onde eu chego, em qualquer lugar do Brasil, o reconhecimento... O que eu ouço de grandes dirigentes de grandes clubes do Brasil sobre Santa Cruz é uma coisa. Eu vou te contar uma história interessante. Eu li há pouco um livro daquele jornalista Maurício Noriega, né, que ele fala sobre, se não me engano, são os 11 grandes técnicos do Brasil. Eu acho, ou maiores ou grandes técnicos. E aí ele fala, no momento, sobre o ano de 75. E o time do Fluminense, com o Rivelino, Paulo Sérgio Caju, um ídolo, Félix era o goleiro, que era da seleção, por exemplo. E o Fluminense vai jogar com o Internacional.
que era de Rubens Minelli, o técnico, que acabou sendo campeão, que foi o primeiro tricampeão brasileiro como técnico, né? 2 vezes pelo Inter e depois pelo Vasco. E aí, ele conta uma história interessante, que naquele jornal do esporte, lembra aquele jornal do Rio Jornal, do Rio de Janeiro, um cor-de-rosa, um jornalzinho, jornal do esporte, um cor-de-rosa. Já ouvi falar, não sou contemporâneo, mas já ouvi falar. O Jornal do Esporte era um jornal, pô, e vendia aqui, inclusive. E o técnico Didi, do Fluminense, o Fluminense era favorito, um dos favoritos ao título. E ele dizia o seguinte, o Internacional, já está batido. O nosso grande problema é ganhar do vencedor de Cruzeiro Santa Cruz. Esses são os 2 grandes times que a gente vai... Quem passar é nossa espinha na garganta. O Rubens Minelli, inteligente, fez um auê dentro do vestiário, coisa e tal. Enfim, ele conta, isso é o Maurício Noriega, conta que ele conseguiu mexer nos brios dos jogadores. E aí lembra do Caçapava, que anulou o Rivelino nesse jogo e por aí vai, babá. E o Inter passa do Fluminense. E se você lembrar, o Santa Cruz perdeu do Cruzeiro. Uns dizem, inclusive, que foi indevidamente, né? Que foi tomado o jogo, mas que a gente deveria ir para a final e poder ser campeão brasileiro. Você veja, a gente tá. Um cara que está falando de uma história, de uma semifinal de quatro grandes clubes. Internacional contra Cruzeiro contra Santa Cruz e Inter contra Fluminense. Aí, depois de alguns anos, nós estamos sem série. Quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Então, dito isso, eu acho que a gente tem muito o que fazer, né? Não chegou nesse fundo do poço por acaso, tá? Também não tem essa, eu sempre disse isso e repito, não tem essa de ficar olhando para trás e apontar dedo para quem errou, quem não errou. Também não tem nenhum injustiçado nisso não. Teve alguns grandes presidentes que ajudaram, né? Até vou corrigir, teve injustiçados, é verdade, teve alguns injustiçados. Mas não dá para colocar na conta de A, B ou C essa tragédia que foram os últimos 40 anos de Santa Cruz. Então, a gente tem que olhar para frente, sabendo que a gente tem a maior torcida do Nordeste, a mais apaixonada do Brasil, e sabendo que a gente tem solução. A gente tem solução. Eu me preocupo muito com alguns clubes. Ele vai falar sobre a paixão do clube, etc, 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 etc. Mas, novamente, né? O Bruno, ele saboneta demais. É uma situação que eu vejo, eu não vejo com tantos bons olhos, porém, ele tenta. Pelo menos isso. Ao menos a gente consegue visualizar que ele tenta. Mas a pergunta ali foi se tem pessoas dentro do clube hoje minando a SAF. Minando o andamento da SAF. E ele foi falar da década de 75, de grandes treinadores, do time 75 lá, que perdeu a semifinal para o Cruzeiro, que poderia ser campeão brasileiro. Então, a gente saiu de uma pergunta, se tem pessoas minando o andamento da SAF para 75. Então, é meio desconexo isso aí em relação o contexto da pergunta. Porém, eu entendo. Ele precisa se blindar politicamente e se ele for entrar nesses méritos, talvez não seja salutar, não seja saudável também, não seja saudável para ele, nem para o clube, né? Ele precisa oxigenar o clube politicamente, ele precisa ter governabilidade e se ele entra nesse detalhe, nesses pontos aí que o João Victor Amorim comentou, pode ser que crie uma estabilidade política e é isso que ele não quer. Santa Cruz agora passa um momento de transição. Eu acredito bastante que a SAF vai sair, porque a gente precisa sim do lastro financeiro. Não existe uma saída paliativa, a não ser que alguém ganhe na Mega Sena e chegue aí com 300 milhões para aportar ao clube de bom grado, né? De coração lá, fazer isso. Mas é isso, pessoal. Espero que você gostou. Quem acompanha o vídeo até o final, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo. Seja membro, comente aqui, por favor. Apoie o nosso canal. A gente precisa de vocês para dar continuidade nesse projeto. É isso. Até a próxima. Fui.